Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o desfrute, o transbordar. Agora já está queimando algo no nosso coração, que é o propósito de Deus, aquilo para nós viver, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Nesse momento que nós passemos de busca do Espírito Santo, se aproximando do Espírito Santo, conhecendo Deus melhor, tendo intimidade com Deus, tendo relacionamento com Deus. E esse período que nós gastamos, Deus ele foi clareando na nossa mente qual o nosso propósito e como nós estávamos buscando em Deus para saber qual o nosso propósito, o que nós viemos fazer nessa terra. Então agora já está queimando no nosso coração aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente pensa em algo, aquilo já vai dando paz no nosso coração, ele já está alinhando o nosso propósito. Por isso que a gente precisa passar por esse processo de, em primeiro lugar, saber quem nós somos, que nós somos imagem e semelhança de Deus, gastando tempo a ter intimidade com Deus, gastando tempo com Deus, priorizando Deus, colocando Deus como prioridade nas nossas vidas. Então ele já veio clareando qual é o nosso propósito. E como nós já zeremos nosso passado, como Jesus diz, nós já nascemos de novo, nós temos uma nova mentalidade agora. Tá mais fácil de entendermos, de escutarmos a Deus e saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão aqui nessa terra. Que Jesus ele veio humilde e cumpriu a sua missão até o final, até passando pela morte e morte de cruz. E a lição que ele nos deixa é que cada um de nós temos uma missão, temos um propósito. E a partir do momento que nós começamos a viver esse propósito, a viver o que Deus tem para a nossa vida não vai ser mais um peso, a nossa vida vai ser leve, a nossa vida vai ser de desfrute. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o desfrutar, o desfrute. É que a partir do momento que nós vamos viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida, nós já descobrimos o nosso propósito, já estamos sentindo paz no nosso coração de fazer aquilo e está ardendo no nosso coração para fazer aquilo que Deus planejou. Então agora nós vamos começar a desfrutar. A área que nós vamos para nós trabalharmos vai ser aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus desenhou quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Deus já desenhou, já escreveu a nossa história. Então nós vamos viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Isso vai dar uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar, uma alegria imensurável. Não tem como a gente descrever quando a gente começa a viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Quando a gente começa a dar os primeiros passos de começar a realizar aquilo que Deus planejou. É como se você tem algo perfeito e a gente está se encaixando naquilo que Deus desenhou para a nossa vida. É como, vamos supor assim, eu vou dar um exemplo agora, como se fosse uma luva. Entra como uma luva, é tão certo que entra como uma luva. A gente vai saber, quando a gente estiver ali no propósito de Deus para a nossa vida, vai ser tão certo, parece que é uma coisa que é tão boa, que vai ser como uma luva, vai encaixar perfeito na nossa vida. E isso vai trazer paz para o nosso coração, vai trazer vontade de fazer aquilo, vai trazer mais energia, vai trazer a vontade de verdadeiramente desfrutar da vida. Por isso que nós vamos falar hoje sobre o desfrute. Porque eu posso trabalhar sim, mas o meu trabalho não é peso, o meu trabalho é desfrute. A palavra trabalho, o original dela é tripalo, que quer dizer tortura. Então eu nunca posso falar trabalho, eu tenho que falar o meu desfrute, o meu lavoro, né? Que no original é lavoro. O meu lavoro, o meu desfrute, o meu trabalho não é mais trabalho, é um desfrute, porque eu vou fazer aquilo que Deus escreveu para a minha vida. Então vai ser algo que vai se encaixar perfeitamente e eu vou fazer com amor. Eu não vou mais ter peso sobre isso que eu vou fazer, eu vou fazer com amor. Vou estar realmente desfrutando. E como a gente já arrumou a nossa casa, a nossa família já está no mesmo propósito, no mesmo espírito. Então, estamos todos buscando em Deus, conhecendo Deus melhor, tendo intimidade, tendo um relacionamento com Deus. Então, nós vamos estar ligados nesse mesmo propósito. E todos nós na família vamos desfrutar, porque a gente está alinhado. Para dar certo. É como a gente como vai sintonizar em rádio. Por exemplo, tem aquelas numeração das rádios, sintonia, né?
Se a gente deixa um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, ela fica com aquele chiado. Não fica perfeita a voz, né? Fica sempre com chiado. Então a nossa família está desse jeito, está alinhada. Não está nem para cima nem para baixo, ela está alinhada naquilo que nós temos para viver com Deus. É como se fosse uma rádio sintonizada. Até os canais de TV também, a gente tem que alinhar eles. Se ele ficar desconectado, a imagem não vai ser boa, vai ter uma imagem ruim. Então a gente tem que alinhar. E com Deus não é diferente. Para a gente estar ligado com Deus, a gente tem que estar na mesma sintonia, alinhado. Nosso espírito com o Espírito de Deus. Por isso que a gente não pode deixar o nosso cérebro governar sobre o nosso corpo. Tem que ser o nosso espírito que vai governar sobre a nossa alma. E a nossa alma governa sobre o nosso corpo. Porque o nosso espírito, Paulo já diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a nossa carne sempre vai tender a falhar, a deslizar e a pecar. Mas quando nós temos um espiritual fortalecido, a gente não deixa ser dominado pela carne. É como se a gente tivesse dentro de nós 2 soldadinhos. Né? Se a gente cuida mais do soldadinho que do espírito, ele vai ficar mais forte, ele vai ganhar para a carne. Agora, se eu cuido mais das coisas da carne, a carne fica mais forte, então a carne vai ganhar. Então, como nós já estamos cuidando da nossa área espiritual, o nosso soldadinho que é da área espiritual está valente, está que nem um homem que pratica musculação, está forte. Então, ele vai ganhar sempre, que sempre ele vai ganhar. Então, por isso que eu tenho que deixar sempre ser governada a minha vida pela minha área espiritual, que ela governa sobre a minha alma, que governa sobre o meu corpo, nunca ser governada pelo meu cérebro, pela minha carne, porque a carne é fraca, a gente tende a falhar se ser dominada pela carne. Então tem que ser sempre o espiritual, porque o nosso espírito, quando a gente busca viver aquilo que Deus planejou, quando a gente tem conexão com Deus, quando a gente está alinhado com Deus, o nosso espírito ele está alinhado com Deus. E quanto mais a gente busca em Deus, quanto mais a gente conhece em Deus, mais ele se fortalece. E mais ele vai nos dar aqueles avisos. Quando a gente vai falhar, a área espiritual ele sempre vai avisar. Para a gente ter um momento de pensar e não fazer algo que está errado. Então a gente sempre vai ter aquele aviso. O Espírito Santo ele nos avisa para a gente não vir a falhar. Quando a gente está atento à voz de Deus, quando a gente está sensível ao Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ter essa busca, sempre de buscar no espiritual, de se conectar com Deus. É como eu falei, o exemplo da rádio, da televisão. Tem que estar sintonizado, e com Deus a gente tem que estar sintonizado. Para que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo quando ele nos chama para a gente não falhar, para a gente não cair na tentação, porque ele vai nos avisar. Então, a partir desse momento que nós estamos alinhado com Deus. Então, a nossa vida, a partir daqui, mesmo que a gente vá passar por períodos de luta, períodos difíceis, porque nós estamos no mundo. A gente não está numa caixinha de vidro ali, uma redominha guardada, a gente está no mundo. No mundo, o mal está no mundo. Tem pessoas que são dominadas pelo mundo. Então, a gente está sujeito a passar por período de luta. Por períodos difíceis, porque a gente está no mundo e o mundo vai querer, o mal ele sempre vai querer nos desviar das coisas certas. Então a gente sempre vai passar por período de luta. Não vai ter como a gente só viver no mar de rosas, ver coisas perfeitas. A gente sempre vai passar por luta, mas a gente passa por luta com paz no coração, porque a gente sabe que a gente não está só. Que Jesus ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, que ele está sempre conosco. Quando a gente tem intimidade, a gente sente a presença dele. A gente sente que ele está conosco. E Jesus, ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós nunca estamos só. Aonde a gente estiver, nós nunca estamos só. Então, a partir do momento agora, a nossa vida vai ser um desfruto. A gente vai valorizar pequenas coisas da vida. Porque a gente já não tem mais aquela mentalidade carregada de coisas erradas. A gente resetou, deletou tudo aquilo que não era bom para as nossas vidas. Nós estamos com a nossa mente limpa, aprendemos a ressignificar quando acontece algo de errado, já ressignificar logo, para não deixar peso desnecessário, para não deixar sujeira acumulada para atrapalhar nossa mente. Então nós temos uma mente limpa, clara
uma mente aberta, livre, sem prisões. Então agora a gente consegue desfrutar de pequenas coisas, pequenas coisas em família a gente consegue desfrutar. E se a gente está trabalhando, a gente está desfrutando. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu estou desfrutando. Se eu vou servir, ajudar alguém, eu estou desfrutando. Então a nossa vida vai ser um desfrute. E com esse desfrute também agora entra o transbordar em outras vidas. Porque agora eu já cuidei, priorizei Deus, descobrindo quem eu sou, né? Se conectando com Deus, cuidei de mim como pessoa, né? Do meu eu como pessoa, priorizando antes da minha família. Depois cuidei da minha família, passando tudo que eu aprendi para minha família. Agora é transbordar em outras vidas, em outras pessoas que estejam ao redor, outras pessoas que eu tenho contato. Transbordar é passar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, que mudou a minha vida, que me trouxe leveza, tudo aquelas feridas que eu tinha no passado, que Deus me curou, me restaurou, me deu uma vida nova, me transformou. Porque muitas vezes as pessoas passam por períodos difíceis de ansiedade e as pessoas não conseguem se levantar sozinhas, precisam de ajuda de alguém. Então agora o nosso transbordar vai ser para alcançar essas vidas, porque essas vidas sejam transformadas assim como a nossa vida foi. E quando eu falo de ansiedade, eu falo de algo que eu já passei, que eu já vivi isso. Então não falo uma historinha que alguém me contou. Eu falo de algo que eu já passei por isso. Eu sofri tipo 5 anos com ansiedade e eu não sabia lidar, não sabia, era algo que eu não conseguia controlar. Chegou num momento tão difícil que eu estava até ficando com medo de sair de casa, eu tinha medo de passar mal, porque eu tinha crises que me sufocava, um sentimento de sufocamento que parecia que eu ia morrer. Eu até cheguei num ponto que eu achei que não tinha mais jeito para mim, que eu ia morrer. Então Jesus, ele me libertou desse sofrimento. Jesus, ele restaurou minha vida. E eu sei como é difícil pessoas que estão passando por crises de ansiedade. É terrível, porque você pode estar numa multidão com um monte de gente, e você pode estar ali sofrendo sem poder, né, como se estivesse sozinho no lugar. Eu me lembro muito bem, foi num final de ano que a gente estava passando o Réveillon na praia. Bem naquele momento de virada de ano, assim, que estão aquele monte de fogos, aquele monte de gente, e eu sentindo aquele aperto no meu peito, aquele ruim, aquela sensação sufocante. Era como se eu estivesse num lugar deserto, sozinha, sem ninguém para me ajudar. Então, quando a gente sofre com essas crises de ansiedade, por mais que você esteja rodeada de um monte de pessoas, o sentimento é solidão, parece que você está sozinha, que ninguém pode te ajudar, que ninguém pode trazer uma luz para a sua vida. Por isso que eu quero muito ajudar as pessoas, que eu quero muito transbordar e falar do amor de Jesus para que as pessoas se libertem desse sofrimento, porque eu sei o que é passar por isso. Eu vivi isso e é horrível se sentir aquela sensação daquela agonia, aquela dor na alma que ninguém pode fazer nada. Que a gente ia em médico, fui em muitos médicos, fiz exames, tomava remédio, aqueles remédios controlados, tarja preta, não adiantava nada. Mesmo tomando aqueles Rivotril, né, aquelas doses fortes, não adiantava. Eu tinha crises, parecia que eu ia morrer. Eu tinha um medo de morrer, O meu medo era passar mal e morrer. Eu era travada pelo medo de morrer. Era muito travada, porque eu tinha medo de sair e passar mal se eu estivesse num lugar muito difícil e eu passasse mal e eu morresse. Eu tinha medo de morrer. Mas depois que a gente conhece Jesus, ele nos liberta, que a gente não tem mais medo de morrer. A gente sabe, eu sei que se eu morrer, eu sei para onde eu vou, que eu vou direto para o Pai. Então eu não tenho mais medo da morte. Então o mal, o inimigo, o diabo, falando no português claro, o diabo, ele não consegue mais me travar pelo medo, porque eu não tenho mais medo da morte. Se eu não tenho medo da morte, por que ele vai me travar? Como que ele vai me travar? É como chantagem. Tem duas pessoas, uma pessoa chantageia a outra, a pessoa fica na mão daquela pessoa, ela fica prisioneira daquela pessoa, fica na mão ali, prisioneira, até a partir do momento que a pessoa fala, não aceita mais a chantagem, fala, pode falar tudo, não tô nem aí mais. É assim que funciona. O medo é assim, quando você tem medo de algo, você fica aprisionado
como a chantagem pelo mal. O mal te chantageia e a gente fica na mão. A partir do momento que fala, não tô nem aí mais. Pode falar, a gente se liberta. E Jesus, ele me libertou. Jesus, ele me deu vida nova. Eu estava numa vida morta em vida, praticamente, porque eu cheguei num momento que fui em vários médicos e ninguém podia me ajudar. Busquei em tudo que eu podia buscar, humanamente falando. Busquei em tudo. Busquei em centro espírita, busquei em igrejas, fui em várias igrejas, busquei, conversei com médico, médico, usei remédio e nada me adiantava. Quando eu cheguei naquele fundo do poço que falo, naquele fundo do poço que não tem mais o que você fazer, que não tem mais o que fazer para transformar a minha vida, que eu pensei, pronto, eu vou morrer mesmo, não tem jeito, porque aquela sensação, quando dava aquelas crises, aquela sensação, era uma sensação de morte, parecia que me sufocava, só que era algo que eu não tinha controle, eu não conseguia controlar, fugia além das minhas forças. Eu me lembro muito bem um dia que eu estava numa unidade de 24 horas, que eu fui travando inteira, com as minhas mãos duras, não conseguindo quase nem falar, travando assim, ó, quase tendo um piripaque, travando total. Esse dia eu fui duas vezes no mesmo dia, no 24 horas, tendo crise. E eu tava lá quase, sei lá o que acontecendo, quase tendo um infarto, sei lá, a sensação horrorosa, uma dor no peito e as mãos duras. A moça que me atendeu, acho que era enfermeira, recepcionista, não sei, me atendeu, ela falou para mim assim, calma, calma. Eu falei, eu tô calma, mas eu não consigo controlar isso. Se eu não tivesse calma, eu não tava aqui, eu tô aqui porque eu tô calma. Eu nunca me entreguei de verdade, eu sempre lutei contra aquilo. Mas então eu tava naquele momento ali difícil, então eu não tinha controle. Por mais que as pessoas me falassem para mim, fique calma, mas eu não tinha controle. É aquela sensação, aquela dor na alma que às vezes a gente chora por dentro. Chora por dentro, porque é uma dor terrível na alma. Então eu cheguei no fundo do poço achando, para mim não tem mais jeito. O remédio não adianta, médico não adianta ir mais. Então eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito para minha vida. Foi então que eu resolvi conhecer melhor Jesus, conhecer melhor Deus. Eu falei, só Deus pode me ajudar. Só Deus pode transformar a minha vida. Então eu comecei a falar mais com Deus na minha ignorância, porque eu não conhecia Jesus, né? É como só conhecia Jesus de ouvir falar, não tinha intimidade. É como muitas pessoas conhecem Jesus só de ouvir falar. Então eu era assim, conhecia Jesus só de ouvir falar. Então a partir daquele momento eu pensei, eu vou começar a me firmar mais com Deus, eu vou começar a conhecer mais a Jesus. Eu comecei a ver retiros que tinha na televisão e do meu jeito, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu não tinha conhecimento de Jesus, eu não sabia de muita pouca coisa. Eu até ia na igreja, mas só que eu era um raso, eu vivia no raso, eu não tinha conhecimento com Jesus. Então foi a partir do momento que eu comecei, eu quero conhecer. Por isso que a gente tem que começar a fazer perguntas para Deus e começar a querer conhecer Deus melhor. Porque quando a gente deseja conhecer Deus melhor, Deus ele vai tirando as escamas dos nossos olhos, ele vai abrindo a nossa mente e ele vai se revelando. Porque um monte de coisas que eu achava que estava certo, eu descobri que eu estava errada. De um monte de coisas que eu desde criança acreditava, eu vi que sobre a palavra de Deus não era verdadeiro. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer Deus e eu desejava, eu quero conhecer Deus melhor, porque eu sabia que era só Deus que podia me ajudar, que era só Deus que podia transformar a minha vida. Só Ele podia transformar a minha vida. Então, eu comecei a me agarrar nele e sempre falar com Deus. Eu gostava muito de falar com Deus às 3 horas da tarde, eu falava com Deus de manhã, à noite, às 3 horas. Sempre buscando em Deus e pedindo para Ele me libertar, sempre implorava para Deus. Eu sempre uso essa expressão, eu estava na beira do precipício para cair e só Deus podia me resgatar. Imagina a pessoa estar no precipício, ele caindo, ninguém pode fazer nada, só Deus podia me resgatar. Então eu implorava com a minha alma, eu implorava com o meu ser,
para que Deus me resgatasse, para que Deus me libertasse daquele sofrimento que eu podia estar. Às vezes, assim, já aconteceu algumas vezes eu estar na casa da minha mãe, a gente tá rindo durante o dia, rindo ali, animada, e chegava à noite aquela agonia que me consumia. E ninguém, as pessoas que estão perto, não conseguem sentir, só quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Então, tudo isso, eu comecei a buscar em Jesus, querer conhecer Jesus mais, me aproximando, comecei a ir mais para a igreja, comecei a me aproximar de Jesus e desejar conhecer Ele mesmo, porque eu sabia que só Ele podia transformar a minha vida. Foi então, essa data eu nunca vou esquecer que algo sobrenatural aconteceu. Foi dia 2 de novembro de 2013. Eu estava na porta da igreja, um dia, né, como todo mundo sabe, um dia de finados, e como eu era do catolicismo romano, a gente acreditava em fazer pedido, né, de oração, e eu estava lá anotando meus pedidos de oração. Só que esse dia eu estava tão abalada por dentro, a minha alma estava chorando por dentro. Eu estava muito, tipo, por dentro eu estava chorando, era essa sensação, chorando por dentro. Então eu estava na porta da igreja, anotando, tinha uma mesinha lá e eu estava anotando os pedidos lá para aquela missa. Foi então que um homem simplesinho, hoje em dia eu digo que Deus enviou um anjo dele para falar comigo. Então foi a primeira coisa sobrenatural de Deus que aconteceu na minha vida. Porque quando a gente começa a buscar em Deus, Ele revela o sobrenatural para a nossa vida. E acontece coisas sobrenaturais. Então esse homem simplesinho, ele se aproximou de mim, eu tava né, a cabeça baixada, escrevendo ali, e ele se aproximou, era um homem simples, que parecia, não sei se um morador de rua, uma pessoa simples. Eu até pensei no momento que estivesse meio bêbado, não sei, mas é uma pessoa simples. Então se aproximou de mim e falou assim, ó, Deus mandou eu falar com você. Eu levei um susto, aquela pessoa falou do nada ali para falar comigo, eu levei um susto. Aí ele se afastou do lado e eu voltei a escrever. Então ele voltou de volta e falou, Deus mandou eu falar com você. Aí ele começou a falar, eu nem me lembro todos os detalhes, porque já faz muito tempo, mas só que essa data eu nunca vou esquecer do dia que Deus mandou um anjo dele para falar comigo. Foi o dia que eu experimentei algo sobrenatural de Deus, dele mandar um anjo dele para falar comigo. Então foi daí aquele homem começou a falar. Ele começou a falar que Deus ia transformar a minha vida, que Deus ia transformar o meu casamento, que Ele ia escrever uma nova história para mim. E ele começou a falar coisas que eu nem me lembro detalhes hoje, mas ele começou a falar coisas que eu estava sentindo, que eu estava passando no momento, da minha aflição, da minha dor, ele começou a falar coisas que não tinha como ninguém saber. Era só ele sendo um enviado de Deus para ele saber de coisas que estavam aqui dentro, guardadas dentro do meu coração, aquele sofrimento. Então ele falou que ele ia mudar a minha história, que eu ia ter a minha vida transformada. Então eu tomei posse daquelas palavras. Eu até penso hoje em dia, né, por que eu não perguntei mais coisa para aquele homem, mais, né? Só que na hora não foi assim, né? Porque foi meio assim, sabe? Então, eu tomei posse daquelas palavras que ele falou que ele ia transformar a minha vida, que eu ia ter uma vida nova. E falou coisas que estava acontecendo, que então a minha vida ia ser transformada. Eu tomei posse e falei amém. Recebi, né? Amém é que assim seja. O significado da palavra amém é que assim seja. Então eu falei amém. E falei, Deus te abençoe também para o homem. Eu não tinha muito conhecimento de Deus ainda, nem de Jesus, mas eu recebi aquela mensagem de Deus para minha vida e falei, né, e amém. Só que ali no momento, numa hora que um pouquinho que eu fiquei ali, quando eu vi aquele homem desapareceu, eu não vi para onde aquele homem foi. Então aquele dia eu entrei para a igreja, sabe, meio flutuando assim, pensava que aquela coisa, nossa. Só que naquele dia eu jamais imaginei que aquele homem, não pensei que era um anjo, eu pensei que era um homem, mas pode ser enviado por Deus. Mas hoje eu tenho certeza que aquele homem
não era um homem normal. Ele veio em forma de uma pessoa simples, porque Deus, às vezes, ele não vai aparecer um anjo cheio de luz, com as roupas brancas, com o rosto, né? Não vai aparecer desse tipo assim, com um anjo de luz pra gente. Porque se ele aparecer assim, eu vou saber que é um anjo, então eu vou aceitar. Mas ele aparece ao contrário, para eu aceitar, né? Se eu, né, tiver, né, souber mesmo daquele ali, eu tomar posse, eu recebo para minha vida. Ou eu podia não acreditar e não aceitar, como a gente vê muita história na palavra de Deus, quando o anjo aparece para Maria, ela toma posse, ela fala, né, que seja feito em mim segundo a sua vontade, né, para Deus. Ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Então ela aceitou. E já aconteceu para Zacarias, quando João Batista ia nascer, né? Ele duvidou, por isso que ele ficou mudo. João Batista, o pai o Zacarias, no caso, ele ficou mudo porque ele duvidou. Veio o anjo trazer a mensagem de Deus falando que ele ia ter um filho, que ia ser João Batista, ia se chamar João. Ele duvidou, então ele ficou mudo. Então, por que acontece? Às vezes Deus manda um anjo em forma de uma pessoa simples para ver se eu vou acreditar ou se eu vou duvidar. No caso, eu tomei posse, eu aceitei, eu recebi aquilo para minha vida, eu tomei posse. Então, a partir daquele momento, aquele dia eu entrei na igreja, eu entrei, sabe, com uma força dentro de mim e continuei. Então, novembro, passou dezembro, tive crises ainda, em janeiro eu tive crises ainda, mas só que no finalzinho de janeiro, algo começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a ter várias libertações. Só o que eu contei, porque eu não me... Pode ser que tenha muitos outros, né? Que a gente às vezes nem percebe muito, mas as que eu contei, eu tive 8 libertações. A mais forte delas foi a partir do dia que eu nunca mais tomei antidepressivo. Nunca mais tomei remédio tarja preta. Foi o dia que Jesus me libertou totalmente. Esse dia, mais para frente eu conto, em uma outra ocasião eu conto em detalhes. Mas esse dia foi nossa, eu senti todo o peso daquele mal que estava sobre a minha vida, que estava me amarrando. Algumas libertações que eu tive, eu me senti com os pulsos amarrados, que eu não podia soltar os pulsos. E eu senti Jesus desamarrando os meus pulsos. A primeira libertação que fez, a primeira que eu senti, na verdade, não foi uma libertação, né? Foi eu sentir Jesus mesmo. Eu estava de joelho, às 3 horas, falando com Jesus e pedindo para ele me libertar. Foi a primeira vez que eu estava com a minha mão virada para cima, né? Como quem está pedindo algo. E eu senti alguém mover a minha mão virou nesse formato assim, e eu senti perfeitamente Jesus segurando na minha mão. Eu senti Jesus, eu senti a presença de Jesus e Jesus segurando na minha mão. Eu senti ele na minha frente e ele segurando na mão. Agora, muitas vezes depois disso, quando eu vou orar, a minha mão às vezes ela se move sozinha. Eu posso estar com a minha mão parada, que às vezes ela começa a se mover sozinha. Eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto muitas coisas. A partir desse dia que eu senti Jesus na minha frente e que ele moveu a minha mão. Então, a partir desse dia, eu tive várias libertações, que eu contei no total 8 libertações. A última foi a mais forte. Foi ali onde que eu nunca mais tomei remédio. Que eu me libertei do medo. E ali eu comecei a cada dia mais conhecer mais Jesus, buscar mais, até chegar aqui no dia de hoje. Mas então eu tenho um divisor de água. Uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus, que é aquilo que Jesus fala, que a gente tem que nascer de novo. Ter uma nova vida, nascer de novo. Então eu tenho uma vida até Jesus, depois que eu nasci de novo, eu tenho uma outra vida. E por isso, esse maior desejo meu de falar de Jesus, esse maior desejo meu de transformar vidas, porque eu sei o que é passar num momento difícil sofrendo, e eu também sei como é viver agora com a paz no coração, sem prisões na minha vida, sendo livre, porque é para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, por isso o meu desejo de estar aqui falando, para que você escute essa mensagem, para que você seja liberta, assim como Jesus me libertou, para que você seja liberto também.
Que na palavra de Deus diz que quanto mais a gente é curado, mais a gente ama. E esse amor é amor por pessoas, por querer ver vidas resgatadas, ver vidas transformadas. Assim como Jesus transformou a minha vida e eu vivi o sobrenatural de Deus, eu experimentei muitas coisas sobrenatural de Deus. Assim como eu experimentei, eu sei que você pode experimentar, que você pode ter a tua vida transformada. Se você vive nesse momento sofrendo, Jesus, ele pode transformar a sua vida. Ele pode resgatar a sua vida, assim como ele resgatou a minha. E o desfrute, por que eu falo de desfrute agora? Porque a partir do momento que você é resgatado por Jesus, a partir do momento que você tem a tua vida transformada, que você nasceu de novo, a gente para de valorizar coisas que não precisa ser valorizada. A gente começa a valorizar a parte boa da vida. A gente começa a dar valor para pequenos detalhes. A gente começa a, na verdade, desfrutar mesmo. A vida é um desfrute. Tudo na vida é um desfrute. Se eu estou respirando, se o meu coração está batendo, eu tenho motivo para desfrutar. Se eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho motivo para desfrutar. Seja o que for que eu esteja fazendo. Então a gente para de reclamar das coisas e agradecer a Deus. Agradecer a Deus quando a gente levanta, agradecer a Deus quando a gente vai deitar. Em tudo a gente começa, em tudo daí graças a Deus. Em tudo daí graças a Deus. Então por isso que a vida agora é o desfrute. Porque eu vou desfrutar em tudo. Agora eu vou viver aquilo que Deus planejou. O seu trabalho vai ser um desfrute. Mas comece a buscar para viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Para viver aquilo que Deus sonhou para você desde quando você não tinha... Você estava lá imperfeita no ventre da sua mãe. Começa a viver isso. Se a sua vida já está boa, você está trabalhando, você está feliz, você pode ser mais ainda. Você pode ser uma pessoa realizada se você for viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque viver, sentir Deus, saber que um Deus tão poderoso, Ele é o nosso Pai, Ele é conosco, isso traz uma alegria que muitas vezes a gente ri sozinho pensando como é maravilhoso ter Deus na nossa vida. Eu gostava muito de assistir aqueles filmes do Super-Homem, aquele homem poderoso que saía voando. Nossa, eu ficava, nossa, amava ver aquele filme. Só que quando eu conheci Deus, eu penso, o nosso Pai é muito mais poderoso que aquele super-homem. Aquele super-homem, ele tinha fraqueza. Deus, ele não tem fraqueza. E ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai poderoso. Então, para que eu vou precisar se apegar em amuletos da sorte, se apegar em superstições? Não preciso se apegar em nada, porque eu tenho um Deus que é poderoso. Eu não preciso se apegar em nada, porque eu tenho um Deus que é o meu Pai e que me ama. Me ama, o maior amor que já existiu é o amor de Deus por nós, o amor perfeito. O nosso amor é um amor imperfeito, mas o amor de Deus, ele é perfeito, um amor eterno. E a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, que Ele entregou o seu Filho único para padecer no nosso lugar. Então, quando a gente entende essas verdades de Deus, quando a gente conhece Deus, a gente começa a amar Deus como o primeiro amor, apaixonada por Deus. E a gente começa então a desfrutar. O nosso trabalho não é mais peso, o nosso trabalho é desfrute. E as coisas começam a se desenrolar. Se a nossa vida está enrolada, ela começa a desenrolar. Porque tudo quando a gente começa a fazer o que Deus quer, Ele vai desenrolando o que Ele tem para a nossa vida. A nossa vida começa a caminhar. Se a gente está numa vida travada, que não vai para frente, que fica ali travado, quando a gente conhece Deus, as coisas começam a caminhar. Começam a desenrolar. E Deus, Ele sempre vai preparando as coisas na frente, para que a gente não venha padecer muitas vezes. Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Deus, Ele vai preparando. Então, esse período, então, é o período de desfrute. Essa parte é a parte de desfrute e transbordar. Tudo que eu aprendi até aqui, agora eu vou passar para outras vidas, porque eu sou tão grata a Deus, porque Deus fez pela minha vida, que agora eu vou transbordar em outras vidas. Eu vou querer que outras vidas sejam transformadas. Então, isso é o transbordar. É a partir do momento que eu estou cheia, tão cheia, tão cheia. É como se imaginar um copo de água. E a gente vai enchendo ele demais, que ele chega a transbordar. Então, quando eu estou cheia de coisas boas para falar, para transformar outras vidas, é transbordar.
eu vou desfrutar e transbordar em outras vidas. Então agora eu vou viver o propósito de Deus, eu vou começar a trilhar, a viver o propósito de Deus na minha vida. E a partir daqui, eu sou uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, eu não deixo as circunstâncias me travar, eu não deixo o bloqueio me travar, porque eu sei o que quebra bloqueio. Eu vencer ele. Se eu tenho um bloqueio, eu tenho medo de entrar na água, o que eu faço? Eu vou começar a entrar na água e vou ir testando meus limites, e vou ir testando até eu vencer aquilo, e seja em qual área. Por exemplo, se eu tenho vergonha de gravar um vídeo, de falar em público, eu vou fazendo isso até eu acabar com esse bloqueio. Então, quebrar bloqueio é vencer ele. Não existe outra fórmula mágica para quebrar bloqueio. É quebrando, é a gente vencendo ele. Quando a partir do momento que eu venço ele, eu quebrei aquele bloqueio. E a gente tem inúmeros bloqueios que a gente nem imagina. Quanto mais a gente vai conhecendo Deus, quando a gente vai conhecendo áreas diferentes, se eu estou fazendo algo, se eu vou fazer algo diferente, eu vou ver que posso ter bloqueio. E a gente vai quebrando. Como a gente já sabe como quebrar, é só a gente vencer ele e quebrar. Então agora, a partir daqui, ninguém nos segura. Porque foi Deus que nos escolheu. Não foi pessoas que nos escolheu. Foi Deus que nos escolheu. E se foi Deus que nos escolheu, mesmo que eu não esteja capacitada, Ele capacita. Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se Deus me escolheu, se Ele tem uma missão para a minha vida, Ele tem um propósito, Ele vai me capacitar. Eu tenho que pegar e sair. Usando a história de Abraão. Abraão era um simples homem. Quando Deus pega e fala para ele, sai da tua parentela e vai. Só que Deus não fala nem para onde que é para ele. Ele falou, sai da tua parentela e vai, sem rumo. Então ele foi abençoado no caminho quando ele saiu da parentela. E ele começou a ter intimidade com Deus, conversar com Deus. Então ele foi abençoado. Então toda sorte de bênção que Deus tiver para minha vida, a partir de agora eu vou alcançar no caminho. Mas eu não posso ficar, agora que eu já sei tudo, sentar e ficar esperando a bênção cair do céu. Porque a bênção não vai cair do céu. A gente tem que caminhar, porque uma fé, quando é uma fé sem ação, é uma fé morta. A fé, ela tem que ter ação. Então eu tenho que fazer como Abraão, sair caminhando, e toda a sorte de bênção que Deus tem para mim vai me pegar no caminho. Tudo que Deus tem para minha vida vai me pegar no caminho, mas eu tenho que começar, sair da minha zona de conforto e progredir, porque ninguém realiza sonho, ninguém vive o sobrenatural de Deus, ninguém vive o que Deus tem para a sua vida na sua zona de conforto. Se eu quero realizar meu sonho, se eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu tenho que sair da minha zona de conforto e me arriscar, porque para eu conseguir quebrar e quebrando todos os bloqueios, eu vou ter que me arriscar, tem que sair. Como Abraão, sair, mesmo que eu não saiba direito a direção, ainda eu tenho que sair. Então Deus vai me abençoar, porque a palavra de Deus diz que quando eu busco viver em obediência a Deus, que eu busco fazer a vontade de Deus, eu serei abençoada. Se a palavra de Deus diz que eu serei abençoada, então por que eu vou duvidar? Se eu estiver duvidando, eu estou fraquejando na minha fé e incredulidade. Então se Deus está falando que se eu viver em obediência eu vou ser abençoado, então eu tenho que sair e crer que eu vou ser abençoado. É o próprio Deus que fala que eu vou ser abençoada. Então vai ser um desfrute, a partir daqui vai ser um desfrute. Mas só que eu não posso esquecer das bases que eu aprendi, que é sempre ter relacionamento com Deus, sempre ter intimidade com Deus, porque eu não posso deixar da minha intimidade com Deus, que se eu deixando da minha intimidade, eu vou de pouquinho se afastando da presença de Deus. Então eu sempre tenho que ter esse relacionamento e intimidade com Deus. Diário, estudar as escrituras, conhecer a vontade de Deus para a minha vida, que a minha vida a partir daqui eu vou desfrutar. E além de eu ser abençoada, eu vou abençoar outras vidas, porque tudo que eu aprendi eu passar para outras pessoas, eu vou estar transformando outras vidas, outras pessoas que se encontram sofrendo. Imagina quando eu fico com a boca fechada, quantas pessoas estão padecendo às vezes, porque às vezes não conhecem Jesus, não sabem como eu vivi no passado, quando eu sofria, se aparecesse alguém para me ajudar, falasse o que eu precisaria ouvir, que bom que seria, eu sempre falo, como seria bom se eu tivesse conhecido alguém lá no passado, alguém que tivesse uma vida com Deus mesmo e me levasse para Jesus e eu fosse liberta rápido, quanto sofrimento eu tinha evitado.
Então hoje eu quero e desejo do fundo do meu coração que vidas sejam resgatadas, que pessoas que se encontram sofrendo, eles venham para a luz de Jesus e tenham sua vida transformada e possam desfrutar. Porque eu me sinto na minha vida realizada como pessoa, realizada no meu trabalho. O meu trabalho não é um trabalho, eu faço aquilo que eu gosto. Eu às vezes parece que brinco no meu trabalho, porque é prazeroso fazer aquilo que a gente gosta. E falar do amor de Deus é uma coisa que eu amo falar do amor de Deus, eu amo falar de Deus. Acho que um dos meus assuntos preferidos é falar de Deus, porque Deus, Ele me resgatou, Deus, Ele me curou, e da mesma forma eu quero que outras vidas sejam curadas, que outras vidas sejam resgatadas. Isso é o servir, é ajudar o próximo. Muitas vezes pessoas que eu nem conheço, nem sei da história, mas é ajudar pessoas, que pessoas sejam resgatadas. Então isso é transbordar. E o desfrute é diário. Todo dia eu levantar agradecendo a Deus, pedindo a proteção de Deus, conversando com Deus. A nossa vida vai ser diferente. A gente vai ter uma firmeza maior, vai ter paz. A gente vai ter uma alegria que ninguém explica. Uma alegria que vem de Deus. É uma alegria que a gente não precisa correr atrás. É uma alegria que mora dentro. Que a gente não precisa de vícios para estar bem. Mas esse vício é o próprio Espírito Santo que toma conta da gente, que nos embriaga por dentro. Então, a partir do momento que a gente começar a viver isso, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Por isso que é mudança de mentalidade, porque agora a nossa mentalidade é totalmente diferente. A gente não é aprisionada por pequenas coisas. A gente não para perder tempo com pequenas coisas. A gente não se magoa por pequenas coisas. Porque a gente tem a nossa mentalidade livre para servir a Deus, livre para fazer a vontade de Deus e livre para servir, para ajudar outras pessoas. Então, isso é o desfrute. Esse é o desfrutar de Deus. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que a nossa vida não seja um peso, que a nossa vida seja uma alegria, seja um verdadeiro desfrute. Que a eternidade não é só lá, que a eternidade começa aqui já. Que a gente tem certeza das coisas, certeza que nós estamos de passagem por aqui. E um dia nós vamos para a nossa morada definitiva. Então, sobre o desfrute seria isso, mais ou menos, não sei se ficou algo sem falar, mas é mais ou menos, resumindo, é mais ou menos isso, é a gente desfrutar e a gente querer amar pessoas. A gente vive no mundo, não tem como a gente não querer ajudar alguém, querer transformar outras vidas, a gente tem que amar pessoas. Eu sempre falo em oração que são 3 chaves poderosas para a nossa vida. A primeira dela é amar pessoas, né? Amar as pessoas como a gente se ama, né? A primeira chave é amar as pessoas como a gente se ama, porque Jesus fala que a gente precisa amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, então por isso que esse aqui entra agora a identidade. Descobrir a identidade. Tem muitas pessoas que não se amam, tem muitas pessoas que elas nem se olham no espelho, elas não se amam. Então, quando eu descubro a minha identidade, o que acontece? Eu passo a me valorizar, a me amar, porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, então eu começo a me amar. E do mesmo jeito que eu me amo, é para eu amar o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo como eu amo a minha vida, eu não vou querer prejudicar o meu próximo, não vou querer fazer mal, eu vou querer ajudar, eu vou querer que ele viva bem, eu não vou invejar o meu próximo, eu vou querer só coisas boas para o meu próximo. Então, a primeira chave importante, tem que pedir sempre a Deus para que ele vire totalmente, amar o próximo como a ti mesmo, orar como convém, porque Jesus fala que a gente não alcança muitas coisas porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir, então orar como convém, orar da maneira certa. E a terceira é adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus diz, se eu não me engano, acho que é João 14, que Jesus diz que o Pai procura Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus, ele procura esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, essas são as 3 chaves importantíssimas que a gente, como serva de Jesus, como seguidor de Jesus, se eu quero ter uma vida totalmente transformada, eu tenho que sempre pedir para Deus.
para que a gente venha viver elas. Amar o próximo como eu amo a minha vida, orar como convém da maneira certa, pedir a Deus, né, que Ele nos ensina a orar como convém, e adorar o Pai em espírito e em verdade. 3 chaves poderosas para a nossa vida. Porque não tem como a gente não amar pessoas. Em qualquer área que a gente for trabalhar, a gente tem contato com pessoas. Qualquer área, a gente tem contato com pessoas. Então, se a gente não se der bem com pessoas, não tem como a gente viver. Se a gente vai viver, a gente tem que se dar bem com pessoas, a gente tem que amar pessoas. E se eu não amar pessoas, como eu vou desejar ajudar as pessoas? Então, eu tenho que amar as pessoas, amar estar com pessoas e ver vidas transformadas. Desejar para as pessoas aquilo que Deus fez para a nossa vida. Então, isso é transbordar. Isso é viver uma nova mentalidade, é ter uma mentalidade diferente. Nós tínhamos uma mentalidade antes de pessoas escravas, e a partir de Jesus, que a gente passou por essa transformação, a gente limpou todo o nosso passado, perdoou todas as pessoas que precisavam perdoar, liberou perdão, né? E pediu perdão para todas aquelas pessoas que nós magoamos. Então, a gente zerou o nosso passado. Então, agora a gente tem uma mentalidade nova e tem a oportunidade de escrever uma nova história, de viver o que Deus planejou, de desfrutar, de ver outra. É maravilhoso a gente pegar e ver, né, se falar de Deus, se poder ajudar a pessoa, se ver ali a pessoa que você está podendo fazer algo de bom para a pessoa ali, que a pessoa não sabia e você está ajudando a pessoa. É maravilhoso você ver que você pode ajudar as pessoas. Que muitas vezes ajudar pessoas não é dar algo material, mas é ajudar na área espiritual, ajudar em qualquer área que for da vida da pessoa. Mas você vê que a pessoa está caída, você estender a mão e ajudar para que ela se levante. Então, isso é o serviço que Jesus ele nos ensina a servir o próximo. Por isso, amar o próximo como eu me amo. Porque se eu amo o próximo como eu me amo, eu vou querer servir, eu vou querer ajudar, eu vou querer escutar, eu vou querer passar tudo aquilo que eu aprendi. Então, esse passo nós ficamos por aqui, né? Que é sobre o desfrutar, o transbordar em vidas. E temos que continuar sempre praticando. Quem para é quem morreu, quem está vivo tem que prosseguir, tem que caminhar. Então, se nós temos vida, a gente tem que continuar praticando. Que Jesus fala que todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, essa perseverança vai até a nossa morte ou até que Jesus venha. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas. Se precisar, né, de conversar, ou sei lá, se restou alguma dúvida, é só deixar um comentário aí, colocar nos comentários aí para eu responder. Então, Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.